Muito bem, nossa série de mensagens, redefinir, realinhar e recomeçar. Tantas coisas que temos aprendido em Colossenses, com essa igreja que precisava ser reensinada. Eles precisavam reaprender. E quando a gente fala de uma igreja com 40 anos como a nossa, de uma denominação com mais de 150, no Brasil, mais de 400 e lá vai fumaça no mundo, o que será que tem de novo? Tem coisa nova? Cristianismo, 2000 anos, e a gente vê que a realidade de Colossos não era quase nada diferente da realidade da nossa linda e bela Guaxupé. Incrível isso, né? Sabe por quê? Lá, assim como aqui, tem gente, tem ser humano, tem pecado, tem cristianismo. Eu acho que essas coisas já são suficientes para a gente poder trabalhar e conversar. Nós estamos ainda no capítulo 1 e hoje, depois de nós vermos semana passada sobre o grande Salvador, tudo que ele fez, tudo que ele executou, hoje nós vamos ver que ele é o Criador. Ele é o grande Criador. O que aqueles falsos mestres estavam introduzindo, estavam misturando naquele caldo, naquela heresia naquela igreja, era algo difícil, porque eles não negavam que Jesus Cristo, ele era importante, que ele tinha o seu lugar, que ele foi alguém iluminado, diferente, mas eles faziam algo que talvez eu e você já fizemos, ou a gente continue a fazer. Eles não dão o devido lugar a Jesus Cristo, o lugar no trono, ou o único lugar. Eles achavam que Jesus era só mais um dos caminhos, uma das possibilidades, uma das emanações da divindade. Então ele era um caminho. Não, devem existir outros. Olha o tamanho do mundo. Olha quantas pessoas. Não, com certeza ele foi um homem bom, fez coisas boas, mas ele é um caminho, porque afinal todos os caminhos vão levar a Deus. Não, exatamente isso que começa, é o início dessa heresia complexa, que é difícil de arrancar do solo, igual esse tiririca lá de casa, que eu estou lutando há tanto tempo, né? Que dificuldade. Agora que choveu, elas nascem tudo de novo. Gente, parece que, né, extinguiu o teu seco, acabou, matou. Não, dá uma aguinha para ela, elas brotam primeiro que a grama. Heresia assim, ela pega a água, os nutrientes que seriam da parte saudável, e vai primeiro. Nesse parágrafo aqui, nesse primeiro parágrafo, nessa grande oração de gratidão do apóstolo Paulo, talvez a gente não consiga encontrar uma doutrina tão concentrada, sabe xarope, sabe tipo groselha, aquele concentrado, que você põe um pouquinho e faz um montão, né? Aqui nós temos muita teologia, muito sobre Jesus Cristo. Nós aprendemos muito sobre Jesus Cristo em pouco espaço. Então por isso a gente tem que ir devagarinho, em doses homeopáticas quase, para entender qual que é o problema que eles estavam tendo. Será que eu e você não estamos tendo essa mesma dificuldade? E ele tinha uma ideia, o Espírito Santo tinha dado uma ideia e conduzido Paulo a uma ideia, provar que Jesus, ele era supremo, ele era superior, ele era único. Ele não era um, ele era o caminho, o único caminho. Essa é a diferença.
quero que vocês abram sua Bíblia, se conecte à palavra de Deus, Colossenses capítulo 1, nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 17. Colossenses 1, do 15 até o 17. A palavra de Deus diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Vamos orar? Pai querido, após a leitura, Senhor, da Tua palavra, pedimos ao Espírito Santo que nos ajude pela iluminação a compreendermos e vivermos esse texto. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Confusão acerca da criação. Se você parar para estudar sobre a criação hoje, talvez em último lugar vão te falar sobre o criacionismo bíblico, sobre a literalidade dos 7 dias, sobre tudo o que aconteceu ali no Gênesis, quem fez, quando fez e como foi. Confusão, especialidade de quem? Dos falsos mestres. Eles trouxeram essa confusão ali para essa igreja e embaralharam todo esse tipo de pensamento sobre a criação. E nesse embaralhar e misturar, o problema que eles trouxeram era que o corpo, as coisas criadas eram ruins, porque o espírito, a divindade, ela é boa, mas as coisas criadas, as coisas materiais, elas são ruins. Mas com isso, com esse pensamento errado, eles tinham que fechar, eles tinham que ser no mínimo coerentes com o seu tipo de pensamento e dizer que Jesus Cristo então não teve um corpo, porque Jesus Cristo foi perfeito, ele não pecou. Então, para esse tipo de pessoas, para esse tipo de falsos mestres, Jesus Cristo foi sempre um espírito vagando. Porque se eles afirmassem que ele teve um corpo, eles estavam afirmando o quê? Que ele conviveu com pecado. Porque o corpo era mau, o corpo representava o pecado, e Jesus não poderia ter esse contato com a matéria, com o corpo, com algo que era pecado. O problema em si não é o pensar. O problema são as consequências trágicas de um pensamento errado. Aonde esse pensamento vai te levar, vai desencadear esse pensamento. E esse tipo de pensamento, onde leva, onde acha que um corpo, as coisas criadas, a criação, ela é ruim, ela é má, ela pode levar a 2 lugares. Em primeiro lugar, ela pode te levar a um ascetismo radical. Nós já conversamos lá no início o que é um ascetismo radical. Se o corpo ele é ruim, então eu vou ter que escravizar o meu corpo. Eu vou ter que inventar um monte de regra. Eu vou ter que me punir. Eu vou ter que me castigar. Porque se o corpo é mau,
eu tenho que sofrer no meu corpo. Ascetismo radical. Mas como toda boa teoria, ela tem o outro lado do pêndulo. E o outro lado do pêndulo, ele é o liberou geral. Um pecado desenfreado. Já que o corpo é ruim, então eu vou desfrutar. Eu vou me jogar de cabeça. Então não tem problema. Então eu vou fazer o que tiver para fazer. Porque se essa é a natureza do corpo, eu não posso lutar contra ela. Gente, dá para ter ideia do tipo de problema que você tinha nessa igreja? Se metade pensasse de cada jeito, eles iriam viver brigando. Metade ia achar que só podia ficar os olhinhos de fora. A outra metade ia achar que o pai ia poder ir quase pelado na igreja. Como isso? Dois extremos completamente antagônicos, diferentes, que não tem nada de bíblico e equilibrado, que não pensam no próximo, por causa de uma ideia, consequência de uma heresia sobre a criação. O que é a criação? O que nós cremos sobre isso? Então, nesses 3 versículos, o apóstolo Paulo vai nos mostrar 4 aspectos sobre Jesus Cristo e a criação. Se o propósito de Paulo é dizer que Jesus ele é superior, ele é o único caminho, ele tem a supremacia sobre tudo, então esse assunto tem que ser tocado. Então a criação também faz parte dos assuntos sobre Jesus. E o primeiro ponto, o primeiro aspecto que o apóstolo Paulo vai tratar está no versículo 15, onde ele fala que Jesus ele já existia antes da criação. Se você acompanhar comigo a leitura, diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Às vezes a gente se confunde com essa palavra primogênito, a gente pensa que é aquele que foi o primeiro a ser criado. Não é verdade? Não. É aquele que é o primeiro em importância, é aquele que é do primeiro escalão, porque na verdade Jesus Cristo, ele é o próprio Criador de todas as coisas. Ou seja, ele vem antes. Ele vem antes. Só mais um exemplo, quando a Bíblia trata desse termo, nós sabemos claramente que Davi não era o filho mais velho de Jessé, não é verdade? Se você se recorda bem da história, Samuel foi enviado para a casa de Jessé e falou: o próximo rei vai ser da casa de Jessé, mas não tinha falado qual filho de Jessé. Jessé, estou aqui para ungir o próximo rei. Muito bem, vou trazer os meus filhos. Passa o filho 1, passa o filho 2, e vai passando, gente, e vai passando, até o ponto de Samuel falar assim: Jessé, passaram todos os seus filhos, porque Deus ainda não falou. E aí nós temos um versículo em Salmo 89, falando que Davi é o primogênito. Não, mas ele não é o primeiro nascido, mas ele é o mais importante filho de Jessé. Então esse conceito não é novo na palavra de Deus. O primogênito de toda a criação quer dizer que ele é anterior à criação. Jesus, ele não é de nenhuma forma um ser criado, porque ele é eterno, ele é Deus. Então ele é anterior à criação. Quando o versículo 15 fala que ele é a imagem, isso deixa claro
E é até interessante que muitas culturas que não convivem ou não conviviam, que hoje em dia é muito difícil, com a tecnologia, gente, foi um avanço tecnológico muito grande, tirar fotos, tá? Quando houve esse choque cultural, e a pessoa se via, ou na verdade via a sua imagem, ela achava que tinha perdido a alma, ela tinha achado que tinha perdido a sua essência, porque alguém capturou a imagem dela. A imagem, ele é a imagem, ou seja, ele é a representação, Jesus é a revelação exata de Deus. O Deus eterno e invisível tem uma imagem, a imagem de Jesus Cristo. Essa é a representação. Lá em Hebreus, capítulo 1, fala que Jesus Cristo é a expressão exata do seu ser. Jesus é a expressão, a imagem, a representação de Deus. Se você se recorda nos evangelhos, principalmente no evangelho de João, quando o pessoal está falando, você está representando quem? Jesus fala, quem vê a mim, vê o Pai. Vocês estão me vendo? Eu estou representando. Você está representando quem, Jesus? Estou representando a Deus Pai. Em tantos lugares, onde ele afirma claramente a sua divindade, claramente. Essa expressão exata do Deus invisível que se mostrou visível a nós por meio de Jesus Cristo. Pisou, nasceu, se alimentou das coisas mais triviais nossas, como seres humanos, gente. Foi em festa de casamento, deve ter ido em festa de aniversário, as coisas mais comuns, foi em enterro. Gente, humanidade, ele é a revelação, a imagem desse Deus invisível. Interessante que a natureza, que nós olhamos, que a gente consegue ver a beleza, a gente consegue no máximo ver que tem alguém por trás disso, por causa do poder, por causa da organização, por causa da sabedoria. Fala, gente, alguém pensou em tudo isso, alguém pensou em ciclos, alguém pensou em tempo de seca e tempo de chuva, em tempo de germinação, em tempo de as flores daqui a pouco vão brotar tudo de novo. Quem que pensou? A natureza, no máximo, ela vai apontar para a existência de um Deus, mas ela não vai mostrar a essência dele. Quem é? Por isso que veio Jesus, para mostrar aquilo que o pessoal achava, ou como diz a Bíblia, que às vezes tateando procuravam. Agora, claro, explícito, como o sol de meio-dia, está aqui. Ele é a imagem do Deus invisível, não tem dúvida. Ele é a representação do Deus invisível. Só Jesus podia representar, nenhuma outra criatura, nenhum outro ser criado poderia representar um Deus eterno. Olha só, somente Jesus, que também é eterno. Segundo lugar, Jesus cria todas as coisas. Já vimos então que ele é antes da criação e ele mesmo não foi criado.
Essa expressão no começo do versículo 16, esse pois, também dá a ideia de porquê. Ou seja, por ele, porque ele é o primogênito, foi por causa disso que ele cria todas as coisas. Porque ele vem antes da criação, esse é o motivo dele criar. Ele cria. Agora a gente começa a entender um pouco melhor por que ele estava dormindo no meio de uma tempestade, onde os discípulos estavam extremamente apavorados. E vão chacoalhar Jesus e falar: Jesus, você não está se importando que a gente vai morrer? E aí Jesus faz o quê? E as ondas e o vento obedecem. Claro, quem criou as ondas e o vento? Eles obedecem ao Criador delas. As ondas e todo o resto obedecem. As enfermidades, a morte, as dificuldades obedecem ao Criador, a Jesus Cristo. Obedecem a Ele. João capítulo 1: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Todas as coisas do céu, todas as coisas da terra, as visíveis, as invisíveis, todas as coisas estão debaixo da sua autoridade. Um ser criado? Vocês estão achando que Jesus é um dos caminhos, uma dessas possibilidades? Não, vocês não estão entendendo, gente. Ele é o Criador. Ele tem a autoridade. Ele é único. Terceiro lugar, terceiro aspecto que nós temos que relembrar. Que todas as coisas existem para Jesus, certo? Finalzinho do versículo 16 diz o seguinte: todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Isso é uma grande resposta a alguns filósofos ali gregos, onde eles achavam que existiam pelo menos 3 razões ou 3 respostas de tudo, de todas as coisas criadas que precisavam ser respondidas. Aqui eles respondem que Jesus Cristo é o âmbito da existência de todas as coisas. Jesus Cristo é o agente por meio do qual todos vieram a existir, e Jesus Cristo é aquele para o qual todas as coisas foram criadas. Causa primária, causa intermediária e causa final. Como são essas causas? Por que existe uma cadeia? Qual que é a causa primária, a causa intermediária? Se você resumir tudo na questão filosófica, você responde essas coisas. Eles estavam tentando responder isso de uma maneira para tirar Deus da jogada. Não é de hoje, gente. Isso é mais de 3 mil anos atrás. E aí vem Paulo e diz o seguinte: a causa primária foi que Jesus que planejou tudo. Ele planejou a criação. Então quem é a causa primária? Próprio Jesus Cristo. Não. E a causa instrumental, ou seja, a causa intermediária, por meio do que? Quem realizou?
Foi o próprio Jesus. Ele fez. Mas por que ele fez? Qual que é a causa final? Qual que é a finalidade dele ter criado? Ele fez para o seu próprio prazer. Ele fez para ele mesmo. Ou seja, os filósofos não tinham para onde fugir. Não tinha sobrado nenhuma das três respostas para mais ninguém, porque Jesus respondeu as três. Ele é a causa primária, a causa instrumental e a causa final. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele e por meio dele. Tudo. Por isso, queridos, a criação de Deus, ela pode e deve ser usada para a glória de Deus, porque esse é o objetivo, na verdade, não é para a glória do ser humano. Se Jesus criou para a glória dele, eu e você temos que usar a própria criação para enaltecer o Criador e não a criatura. Mas no meio disso, Deus deixa que a gente desfrute da criação. Mas sabe o que a gente está fazendo? A gente não está desfrutando da criação, a gente está abusando da criação, a gente está matando a criação. A gente está corroendo a criação e acabando com a criação. Porque desfrutar é cuidar bem para sempre ter, não é verdade? Cuidar bem. Mas a gente não está fazendo isso. Nós não estamos fazendo isso. Cada índice aí você pode ver. E ainda mais fazer para a glória de Deus, nada disso. O que a gente quer que é mais lucro, ou mais avanço, ou mais, não importa o que seja, mais ganância, ou mais arma, ou não importa. A glória de Deus fica lá, se tiver um lugar. Por fim, quarto e último. Vamos lá. Jesus, no versículo 17, ele mantém a união de todas as coisas. Versículo 17 diz assim: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. O verbo subsistir, ele dá a ideia desse contexto aqui de existir em união. Então, ele faz as coisas existirem em conjunto, do jeito que foram criadas, em união. Conta a história que um guia foi levar um grupo para um laboratório atômico. Tive a oportunidade de visitar um laboratório atômico na divisa da Suíça com a França, o maior deles, chamado CERN, acelerador de partículas. E nesses laboratórios atômicos, poucos que existem no mundo, se explica como que a matéria ela é composta de partículas elétricas que se movimentam muito rápido. E ali aquele guia ia explicando esses tubos, eles são às vezes de quilômetros e quilômetros, que eu fui, eram 35 quilômetros de tubos de aceleradores de partículas. Todo mundo fica, uau, quanta ciência, impressionante, e olha como a matéria ela é constituída, e cada explicação, até o ponto fala. O guia fala assim que a matéria principalmente ela é constituída de espaços.
de buracos, de grandes vazios. Essa é a matéria. Durante o período de perguntas, um dos visitantes lá no fundo levanta a sua mão e fala: escuta, se a matéria ela é constituída de espaço, de vazio, como é que ela fica junta? O que gera coesão nela? Por que ela não cai? Por que ela não se esparrama? O que mantém ela junta? E o guia não soube responder. Se você perguntar para um físico, ele vai tentar te responder. A palavra de Deus nos diz que aquilo que mantém tudo junto é Jesus Cristo. Porque nele tudo subsiste. Ele que dá a coesão de tudo. Porque ele é o Criador e ele que mantém as coisas unidas. Se ele soltar a mão, as coisas vão simplesmente ser diluídas. Vão cair no chão. Esse é o nosso Jesus. Ele que existia antes da criação, que criou todas as coisas. Todas as coisas existem para Ele, e Ele que mantém todas as coisas unidas. Queria que você prestasse atenção nessa música. A gente vai ter a apresentação de uma música especial, uma música que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Presta atenção. Música feita com a letra desses versos.
Jesus Cristo fez todas as coisas, por meio dele, todas as coisas permanecem. Coisa. Algumas coisas para a gente pensar, para levar esse texto para a nossa semana, para a nossa vida, para a gente colocar de fato em prática. Será que eu sou desse primeiro tipo de pessoas que pensam que o corpo é ruim e por isso eu tenho a tendência de criar um monte de regras tentando escravizar o meu corpo, achando que tudo é pecaminoso? Será que a minha tendência é essa? Eu não consigo desassociar. Tudo que eu vejo é santo e não santo. Não posso tocar, não posso estar em tal lugar, não posso ouvir tal coisa. Não. É tudo regra. Será que a minha visão é essa? De não comer, de não fazer, só de regras? Mas tem um outro extremo. Será que eu estou desfrutando descontroladamente do meu corpo, pecando ao máximo? Já que é mal, então vamos pecar. Querida, eu não quero que você esteja em nenhum dos dois extremos. Quero que você encontre o equilíbrio em Cristo, porque Ele criou o seu corpo. 2 semanas atrás, na nossa reunião de oração, teve até que consertar uma ideia difícil. Talvez falar para você que você não foi planejado como filho, como criança. Quero dizer uma coisa para você: não existe isso. Toda vida só existe porque Deus quer. Toda vida só existe porque Deus quer. E Ele é o Criador da vida. Ele é o seu Criador. Só que existe um passo para você dar, de passar de criatura para filho, que você precisa dar. O primeiro passo é você reconhecer que você é pecador e precisa de um Salvador. E o seu Salvador é o mesmo que te criou. É Jesus Cristo. Mas uma pergunta para a gente levar para uma semana: será que eu tenho usado a criação para a glória de Deus? Ou eu tenho abusado da criação? Qual é a minha relação com a criação? Eu não me preocupo, eu não me importo, acho que as minhas decisões não vão ter impacto, porque tem tanto. Um a mais, um a menos, que diferença vai fazer? Será que eu não penso que quando foi dado o exemplo das coisas mínimas, que é comer e beber, que eu tenho que fazer para a glória de Deus, eu não tenho que pensar que todas as outras coisas da minha vida também são para a glória de Deus? A minha relação com a criação. Você tem desfrutado da criação? Da beleza? No último mês aí eu pus na cabeça que eu queria procurar uma arca de Noé só com bicho brasileiro, só com bicho da fauna brasileira. Uma arca de Noé com tamanduá, com anta, com onça pintada. Não tem. A gente bota os bichos lá da África, né? Na nossa arca de Noé. Mas a gente não desfruta muito daquilo que Deus nos deu, com lobo-guará, ararinha azul. Gente, é lindo demais. Esse é um pedaço da natureza. Outro dia eu estava vendo um documentário que enfim chegaram à maior árvore, a árvore mais alta da Amazônia. Eu não sei, 400 metros de altura, gente.
árvore? Será que a gente desfruta disso de fato? Olha para essa biodiversidade, essas diferenças que o mundo, que o planeta tem, e fala, isso é expressão do meu Criador, porque Ele é muito criativo. Isso é expressão do meu Deus. Como a gente está ali? Se tivesse ou se não tivesse, para nós não faria a menor diferença. Quanto que a gente desfruta das coisas. E olha que a gente está pertinho aqui de um lugar que vem gente de longe para ver, viu? Capitólio, aqui lá em Minas. E é bonito, viu, gente? É bonito. Natureza, recurso natural, essas cachoeiras, esses lugares aí. Como é bonito ver o que Deus criou. Será que de fato a gente desfruta isso? Ou para a gente, qualquer coisa. Hoje a gente pode ver que Jesus Cristo, Ele é o Criador. Não é Ele é o. E Ele existia antes da criação. E Ele é o que mantém tudo do jeito que está, em união, unido todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Criador. E como nós vimos semana passada, esse é o nosso Salvador, Ele pode ser o seu Salvador. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos pela beleza dessa poesia, desse trecho, Senhor Deus, que coube a nós nessa noite. De exaltar, de fato, a supremacia, a superioridade de Jesus Cristo. Pai, ensina o nosso coração que no nosso corpo e por meio da criação, de todas as coisas criadas, nós podemos glorificar a Deus, nós podemos exaltar a Deus com aquilo que Deus tem nos dado. Ajude a cada um aqui, meus irmãos, nós pedimos em nome de Jesus. Amém.